Então, continuando aqui, gente, a gente tem essa parte aqui, que é a parte da estrada, como vocês viram, né? Eu já limpei o meu pincel, estou usando um pincel só, tá dando para fazer tudo. E se a gente observar bem, a parte da estrada, ela é mais ou menos uma cor de terra, entendeu? Então, o que que acontece? Eu vou estar aqui, ó, bem aqui do lado dessa mesma mistura aqui, tá aproveitando, vou colocar vermelho aqui, observe. Coloquei aqui um toquinho de vermelho, misturei um pouco com esse verdinho que tá aqui, ó, tá? Vou vir aqui, vou botar um pouquinho de azul cobalto. Só um toquinho de azul cobalto, né? Tô vendo aqui mais ou menos como é que é. Eu vou dar um toquinho de amarelo. Toquinho de nada de amarelo indiano aqui, ó. E vocês observam que as cores que a gente está utilizando aqui para tudo são sempre as mesmas, ó. Bem diluída aqui nesse solventezinho aqui, né? Diluir bem e vou estar utilizando aqui, ó, para fazer a parte da estrada. Aí tem gente que vai olhar assim e diz, não, mas está muito escuro isso aí, não tá. Não tá não, porque isso aqui está muito bem diluído, ó. Observe, vou dar um toquinho mais do amarelo aqui, ó. Tô aproveitando todas as misturas aqui, ó. Tem que ser bem dissolvido para a tinta correr o melhor possível. Ó. E vou estar passando aqui nessa parte da estrada. Vocês vão observar que mesmo passando essa cor que aparentemente está parecendo escura, porque a questão das cores é o seguinte, dependendo do local que ela está, ela vai parecer mais clara ou mais escura. Agora nesse momento aqui a cor da estrada ela está parecendo escura porque a gente tá colocando ela aqui num fundo amarelado, clarinho, né? Então tá parecendo mesmo que ela tá escura aqui, mas na verdade não tá. Vocês vão ver como vai dar diferença, né? Vou botar um pouco mais de amarelo aqui, né? Aqui, ó, misturando um pouquinho com isso aqui, vou deixar bem fininho e vou botar um pouquinho mais de vermelho para não dar tanta diferença. Ó, e misturando com esse restinho que está aqui, ó. E vou fazer o restante que está faltando da estrada aqui, ó. Observe. E sempre prestando atenção naquela lógica que eu falei para vocês. Quando eu estou pintando, eu estou desenhando. E quando eu estou desenhando, eu estou pintando. Então, desenho e pintura são tudo a mesma coisa, né? Ah, isso aqui é desenho, esse outro lá é pintura. Não, tudo a mesma coisa. E aqui, quando a gente está fazendo aqui essa parte de pintar, a gente aproveita para ir corrigindo algumas partes do desenho que a gente... Mesmo porque está tudo simplificado para poder facilitar as coisas para a gente. Entendeu? Então a gente já aproveita para ir corrigindo algumas coisas que a gente fez. Agora a gente vai vir aqui para essa parte desses gramados aqui, ó. Entendeu? O que que acontece? Como eu falei para vocês, a gente não pode estar pegando, chegar aqui e querer pintar esse gramado já na cor mais clara dele, né? A gente vai ter que vir nas cores mais escurecidas. Então vamos pegar aqui, ó, essa cor mais escura que a gente fez aqui, fazer aqui mais para cima para, ó, verde, verde esmeralda com a lisa intenção, que é o vermelho, né? Vai pegando aqui aos poucos, ó, observe que ela escurece bem. Aí dou um toque de amarelo aqui, ó, se caso necessário. Eu peguei demais. Vou colocar um pouco mais de vermelho, um pouco mais de verde aqui. Começou a ficar uma cor mais meio escura. E vou estar fazendo um detalhe aqui de primeiro plano, que no caso são aqui, olha. Vocês podem observar, ó. Afinar bastante aqui para verdeou, um pouquinho de vermelho. Tá bem escurinho aqui, tá bem. Ó. Um pouquinho de vermelho aqui, tá muito verde. E vocês vão observando que aqui a gente está manipulando apenas três cores, vermelho, verde e amarelo. E observem que eu não me preocupo para ficar botando detalhes não. Aqui eu estou apenas pegando os pontos principais para poder estar trabalhando. Ó, observem. Ó, até o momento eu ainda não parei de desenhar, como eu falei para vocês. Ó. Quando eu estou pintando, eu estou desenhando. Quando eu estou desenhando, eu estou pintando. E observe que vão aparecendo os detalhes, ó. Entendeu? Ó, já bota ela um pouquinho mais para esse lado aqui, ó, desse avermelhadozinho, para ela clarear um pouco. E vem aqui, ó, essas partes aqui. Se vocês prestarem bem atenção,
eu ainda não estou colocando luz nenhuma nesse desenho. O que eu estou fazendo são apenas pequenos detalhes aqui, ó, não tão pequenos assim, que vão me dando mais ou menos o andamento da pintura, ó. Observe. E vocês começam a observar que isso já está me facilitando para ficar parecido, entendeu? Vocês vão observar também que na referência tem uma outra árvore aqui. Eu não sei se eu vou botar ela, eu vou decidir lá pro final, entendeu? Ó, vou fazendo alguns detalhes aqui, ó, que vão me dando aqui, ó. Vou pintando aqui quando eu preciso, ó. Vou precisar um pouco mais de alisarinho aqui no meio dessa mistura. Pouca coisa, né? Deixar o mais claro possível, vou estar fazendo alguns detalhes aqui, ó. Essa subidazinha aqui assim, ó. Mais ou menos. E aos poucos a gente vai detalhando a pinturinha da gente. Observe que em momento nenhum eu estou preocupado aqui em estar fazendo a questão do detalhe. Como vocês podem observar, essa grama é um pouco mais clara, essa parte da grama aqui. Então o que acontece? A gente já vai estar começando a clarear ela aqui. Ficar um pouquinho mais de amarelo. Como é que a gente clareia, já que a gente está trabalhando só com essas tintas aqui, não tem o auxílio do branco? É só ir colocando... Como é que eu posso dizer para vocês? É só colocando coisa o mais fina possível. Mas vocês vão observar, ó, que em contraste com o que eu já tinha colocado aqui, ela vai estar clareando um pouco, ó. Observe. Entendeu? Ela vai estar clareando um pouco. Vou colocar um pouco mais de amarelo, ó, bem diluído, que é o que vai fazer a cor clarear aqui, porque ela tá pura, ó. Observe. Quanto mais diluída, mais clarinha ela vai estar ficando, ó. E magicamente a pintura ela vai se formando, ó. Observe. Vou procurando, eu vejo para onde é que tá os relevos aqui, ó, e procuro dar minhas pinceladas em sentido a esses relevos, ó. Observe. A pintura ela vai se formando, entendeu? Aí aqui, ó, quando eu vou fazendo isso, eu vou observando se está mais quente ou mais frio. Aí como eu falei na divisão das tintas naquela hora para vocês, o que define as cores mais quentes e mais frias? As cores quentes elas se aproximam para o lado amarelado, avermelhado, e as mais frias vão para o lado azul, o lado avioletado, e assim por diante. E à medida que elas se afastam, elas vão esfriando, ó. Observe que esse meu verde aqui, ele é um verde mais frio, ó. Eu vejo que lá para frente é mais frio, só que ao mesmo tempo é mais claro. Eu pego um pouco mais daquele verde lá, ó, e bastante diluído. E vou estar fazendo essas partes que estão mais longe, ó. Observe. É tanto que se necessitar, ó, aqui é um pouquinho mais quente, ó. Pode observar, ó, que já vai se formando tudo direitinho, ó. E se necessitar esfriar mais um pouco aqui, eu pego um pouquinho desse azul aqui, ó. Um pouco mais diluído aqui, né? Pincel sujo nesse verdinho aqui. E boto lá pra longe, lá, ó. Fica meio esquisito, entendeu? Mas... ó. Só questão de lógica aqui, ó. Vou estar fazendo aqui mais ou menos, ó. Sempre procurando os relevos, né? Só que a gente vê que é um pouco mais com azul aqui, ó. E é tipo um serrinho aqui, ó. Ao longe lá, ela só clareou mais um pouco, ó. E vocês podem observar que em todos esses planos, ó, a gente utilizou as três cores. É essa mistura das três cores que vai nos dando... Deixa eu escurecer um pouquinho mais aquela árvore ali de longe ali. Essa mistura das três cores exatas que vai nos dando a atmosfera unificada das coisas. Entendeu? Eu
Vocês viram que até agora a gente não se preocupou com a questão de luz e sombra. Observe aqui a parte da estrada, que inicialmente, por causa daquele amarelo que a gente estava pintando aqui, ela pareceu que estava escura, né? Mas observe agora. Entendeu? Agora, isso aí a gente terminou aí agora, mais ou menos. O que a gente vai fazer? Aquela parte lá do céu que a gente estava fazendo, ela já está praticamente seca, ó. Deixa eu passar o dedo aqui, observa. Ó, totalmente seca, ela só está melada de óleo, que é a camadinha de óleo que a gente necessitava, ó. A tinta mesmo, ela já fixou na tela, ó. Observa. Então, a partir daqui agora, a gente pode estar utilizando, para já vir entrando em mais detalhes, o branco. A partir de agora a gente começa a utilizar o branco, entendeu? O que acontece? Eu vou estar limpando aqui essa parte que eu sujei aqui, que a gente vai precisar. Eu vou dar um pause no vídeo e vou limpar aqui para a gente começar a utilizar já o branco, junto com as cores. Só um instante.